A graça e paz, meu irmão e minha irmã, você que está me assistindo aí nesse momento, que o Senhor te abençoe, sobre ti levante o rosto e derrame sobre você a sua paz, a sua misericórdia. Os irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor neste domingo pela manhã. E hoje nós estamos entrando no terceiro capítulo do livro do profeta Abacuque, no qual comunicamos aos irmãos na semana passada. Nesse capítulo, Abacuque, meus irmãos, muda de estilo. Aqui nós vamos ver, meus irmãos, a conclusão da jornada de Abacuque, daquilo que o Senhor revelou ao seu profeta, em sua graça, em sua misericórdia. E aqui Abacuque descreve de maneira lindamente através desse que é chamado de o Salmo de Abacuque, né? E a jornada, meus irmãos, como eu disse, de Abacuque está próxima ao fim, né? Estamos caminhando para o fim do livro, né? Aqui no terceiro capítulo. E ele inicia o seu livro, como os irmãos lembram, com queixas. Nós lembramos que Abacuque clamava ao Senhor: violência, violência. Até quando, Senhor, estarei clamando e o Senhor não me ouve? Essas foram as queixas do primeiro capítulo. Ele ainda não conhecia totalmente quem era o seu Deus, quem era o seu Senhor. Ele sofreu com o pecado do povo. O povo abandonou ao Senhor, buscou outros deuses, e a angústia tomou conta do profeta Abacuque. Ele se angustiou ainda mais com a resposta de Deus, como nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2. Deus responde a Abacuque com os seus decretos de ira, encaminhando, levantando os caldeus, o povo babilônico, para castigar a Judá. E a angústia se perpetua no coração de Abacuque, de forma ainda mais bravia, porque ele vê um povo ainda mais ímpio do que o seu povo sendo utilizado por Deus, e ele não concilia a soberania de Deus com Deus Santo, utilizando de um povo tão ímpio, como obra de suas mãos. A resposta de Deus dos caldeus foi algo que abalou as estruturas de Abacuque. Mas como falamos na semana passada, Deus estava abrindo uma porta de revelação para o seu profeta. Ele estava se declarando a esse profeta quem de fato ele era, para seu pobre Abacuque, que de início não conseguia conciliar quem era Deus. Por isso é possível ver a mudança, meus irmãos, em Abacuque, através de cada verso do capítulo 3. De fato, o Abacuque que veremos aqui, a partir desse dia, não será mais o mesmo Abacuque que vimos. Aquele profeta angustiado, confuso, sem entender quem era Deus e o que Deus estava fazendo. Meus irmãos, e aqui ele irá expressar toda a fé que foi vivificada em seu coração pelas obras de Deus. Aqui nós veremos que Deus estará trazendo a compreensão ao seu servo, e ele de fato compreendeu quem seu Deus era. Vemos, meus irmãos, no início, tudo o impacto da obra de Deus na vida do seu servo, e por isso, meus irmãos, vamos a partir de agora ler o capítulo de número 3. Então, se você puder, abra comigo com Abacuque, capítulo 3, versos 1 e 2. Abacuque, capítulo 3, versos 1 e 2 apenas, para hoje, meus irmãos. E diz: a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos, e no discurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Esse é o texto, meus irmãos. E antes que prossigamos no nosso estudo,
Curve sua cabeça e oremos ao Senhor nesse momento. Bondoso Deus e amado Pai, te damos graças, Senhor. Te damos graças pela Tua palavra. Te damos graças porque o Senhor está agindo na nossa vida todos os dias, Senhor. Ó Pai, abre nossas mentes para compreender os ensinamentos, Deus, que estão contidos na carta do Teu servo. Ó Deus, é assim que nós oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E vemos aqui logo de início a oração com seu título, né? De maneira que nós devemos aqui entender que Abacuque está deixando claro como esse texto, como este salmo deve ser utilizado. Ele diz a oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Aqui vemos, meus irmãos, que não há mais lugar para as reclamações e nem sobre as queixas de Abacuque, mas para o canto. No lugar dos seus clamores bravios, incompreensíveis, porque ele não entendia quem Deus era, agora ele canta ao Senhor. Ele declara os resultados daquilo que Deus fez em sua vida através de um canto. Ele quer salmodiar ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez em sua vida. Deus transformou as lamúrias de Abacuque em hinos de louvor. Deus faz isso com aqueles que o buscam. Aqueles que Ele tem como torre forte, como diz o salmista no Salmo 30, verso 11. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. É isso que o Senhor faz na vida daqueles que o buscam. Ele transforma o seu lamento, a sua dor, em motivos de alegria. Foi isso que Deus fez com Abacuque. Mas, meus irmãos, devemos entender que as alegrias ainda neste mundo são temporárias. Ainda vamos chorar neste mundo. Vamos nos angustiar ainda pelos nossos pecados e pela violência do mundo. E Abacuque sabe disso. Mas a alegria do Senhor é a força de Abacuque. A alegria do Senhor é a nossa força, como diz Neemias capítulo 8, verso 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Assim como foi a de Abacuque, também é a nossa, meus irmãos. Mas, mesmo assim, isso aqui neste mundo não nos impedirá de passarmos por angústias, situações difíceis. Pois a nossa alegria que aqui nos é fornecida de maneira breve não se compara com a permanência da alegria que estaremos no céu. Lá sim teremos uma alegria permanente, constante, da qual ninguém poderá nos roubar, da qual aflição alguma, problema nenhum, pandemia nenhuma poderá nos tirar, meus irmãos. Ou o próprio Jesus, lá em João, capítulo 16, versos 20 a 22. Se você quiser abrir comigo e acompanhar comigo aqui a leitura. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição. Pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Vejam, meus irmãos, que promessa maravilhosa do nosso Senhor. Que a nossa verdadeira felicidade está em Jesus Cristo e na sua vinda teremos a nossa alegria para sempre. Agora, meus irmãos, sabemos que Abacuque é um novo homem renovado pelo amor de Deus que o quis fazer conhecer. Por isso Abacuque pode agora, enfim, de contemplar as obras do Senhor de maneira mais clara.
Ele não é mais aquele que está confuso diante do que Deus está fazendo. Ele não é mais aquele que clama: onde está o Senhor? Ele é agora aquele que louva a Deus. Louva ao Senhor pelos seus feitos. Por isso Abacuque pode agora cantar ao Senhor. Por isso ele segue no verso 2 dizendo: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. No início do nosso livro, Abacuque não consegue, na verdade, perceber o agir de Deus, mas agora ele diz: tenho ouvido. Ele não pode mais dizer: onde está, Senhor? Clamarei violência, violência, e tu não responderás. Abacuque não pode mais dizer isso. Porque ele agora tem a capacidade de ouvir os feitos do Senhor. E meus irmãos, vocês conseguem perceber essa mudança? Vocês conseguem perceber como isso é maravilhoso? Abacuque pode ouvir os feitos do Senhor. Ele pode agora contemplar as obras de Deus. Ele não está mais agora confuso. Não há mais no coração de Abacuque lamúrias e queixas. Mas, em vez disso, agora há um verdadeiro temor. O texto diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. E alarmado aqui, meus irmãos, a ideia aqui é justamente essa, de um temor. Ele não pode mais se atrever a questionar o agir de Deus, porque agora ele é testemunha ocular da obra de Deus. Ele pode ouvir claramente a obra de Deus e o agir de Deus na vida de Judá, na vida dos caldeus. Ele pode ver que o Senhor não tardará em retribuir o mal ao qual aquele povo fez ao seu povo. Ele pode ver que o Senhor não tardará em retribuir aos pecadores o seu mal. Todos aqueles que se encontram defronte do Senhor têm suas vidas inundadas por um genuíno temor, meus irmãos. Lembremos de Isaías, capítulo 6, verso 5. Os irmãos conhecem esse texto. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías foi acometido por um temor quebrantador. Igualmente Abacuque. Em seu coração há um alarido de alarme, de quebrantamento e de temor, ao qual ele transmite através do seu louvor. Abacuque vê os acontecimentos ao seu redor e pode finalmente ouvir o agir de Deus. Ele agora pode ver que o Senhor desprezou Judá em seu pecado, em sua idolatria. Também pode agora, meus irmãos, ver que seu Senhor é santo e justo, mas também soberano a ponto de usar ímpios como os caldeus para disciplinar o seu próprio povo. Por isso, meus irmãos, isso tem consolado o coração de Abacuque. Agora ele pode finalmente viver pela sua fé em seu Deus, pois ele compreende a soberania do seu Deus. Ele consegue perceber o agir do Senhor. O Senhor destapou seus olhos e agora Abacuque pode contemplar. Ele também se refere aos outros que virão ao longo dos séculos e que, assim como ele, passarão por essas situações de confusão, de incompreensão, assim como ele viveu. Isso leva o profeta a orar, a conduzir-se em um momento de oração ao Senhor, uma oração adoradora, pois em meio ao seu louvor ele está orando ao Senhor. E a oração de Abacuque é fruto de um despertamento para uma real compreensão de quem Deus é. E fazendo isso, meus irmãos, o profeta faz 3 petições. 3 petições ao Senhor em meio ao seu louvor, em meio à sua oração adoradora. Mark Lloyd Jones
comentando este texto, diz que agora Abacuque está interessado na glória de Deus e em nada mais. A distinção entre os israelitas e os caldeus tornou-se relativamente sem nenhuma importância. Quando as coisas foram vistas assim, já não era possível ser exaltado, quer como indivíduo, quer como nação. O que importava para ele agora era a santidade de Deus. O que importava para Abacuque agora era contemplar o agir do Senhor. E não mais estar sendo testemunho das violências, pois agora ele sabe que o Senhor está agindo. O Senhor não permitirá que essas coisas perdurem por muito tempo. E meus irmãos, por isso ele faz essas 3 petições, das quais eu quero apresentar para os irmãos agora de maneira mais clara. Em primeiro lugar, ele pede que o Senhor avive a sua obra. Ele diz no verso 2, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Aviva, Senhor, a tua obra. Ele não está apenas visando o seu tempo e seu povo, mas que o Senhor esteja despertando outros assim como ele, avivando a sua igreja. Percebam, meus irmãos, que o centro do avivamento exposto por Abacuque não está nos homens. Os homens não são capazes de conduzir um avivamento. O centro do avivamento ao qual Abacuque está clamando aqui ao Senhor no seu louvor, em seu salmo, é que o Senhor avive a sua igreja. Que o Senhor avive. O verdadeiro avivamento está centralizado não no homem, mas em Deus. O homem pode criar movimentos. Ele pode criar situações de euforia, mas não um genuíno avivamento. Esse o qual só o Senhor pode fazer. Por isso Abacuque clama, Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Em segundo lugar ainda, falando sobre avivamento, Abacuque está clamando para que Deus avive no decorrer dos anos, pois Abacuque sabe, meus irmãos, que os servos de Deus não se manterão de pé sem que o Senhor os avive, sem que o Senhor os desperte. Meus irmãos, ai de nós, meus irmãos, se o Senhor não estivesse nos despertando a cada dia, provavelmente já estaríamos em caminhos errados. O Senhor tem despertado o seu povo. O Senhor tem, meus irmãos, tomado a sua igreja pela mão e a conduzido. Talvez eu e você não estejamos satisfeitos, mas não estamos satisfeitos não porque o Senhor não esteja agindo, mas estamos insatisfeitos porque ainda não compreendemos aquilo que Abacuque compreendeu, que é o Senhor que move o seu povo. É o Senhor que age em favor da sua igreja. E em terceiro lugar, meus irmãos, ainda no verso 2, a parte B, Abacuque continua com sua oração clamando ao Senhor, porém para que ele, no discurso dos anos, faça sua obra conhecida. Abacuque primeiro clama por um avivamento. E em segundo lugar, Abacuque clama para que o Senhor faça, que a sua obra seja conhecida. Veja que Abacuque está pedindo para que Deus faça com outros aquilo que Deus fez com ele. Deus o despertou. Deus fez com que ele conhecesse as suas obras e agora Abacuque quer que esse sentimento se transmita a outros. Ele quer que os povos, as nações conheçam esse Deus. Meus irmãos, a obra de Deus só pode ser conhecida porque Ele mesmo decidiu assim. Por isso Abacuque diz, Senhor, faz conhecida a tua obra no discurso dos anos. Meus irmãos, Deus não é apenas aquele que aviva um povo amortecido, mas é Ele quem faz com que homens e mulheres sejam despertados através do seu evangelho e sejam lançados como missionários e missionárias, a fim de propagar a sua boa nova, a sua obra. Aqueles que conhecem a verdadeira soberania de Deus são despertados a proclamar essa verdade.
Há, porém, meus irmãos, alguns que acreditam que a soberania de Deus produz o caminho justamente oposto. De não haver necessidade de evangelizar, já que Deus é soberano. Mas, meus irmãos, esses que compreendem dessa forma a soberania de Deus são tolos. São tolos porque ainda não conheceram o Deus de Abacuque. São tolos porque ainda não foram alcançados pelo verdadeiro avivamento que desperta homens a cumprir o mandato de Deus. Não porque Ele precise de nós. Deus não precisa de nós, Deus não precisa de Abacuque. Mas Ele assim decidiu. Abacuque está clamando: Senhor, faz a tua obra conhecida. E o Senhor irá instrumentalizar a sua igreja, o seu povo, para que isso aconteça. E assim Deus tem feito ao longo de séculos e séculos. Aqueles que são atingidos pela graça querem gastar as solas dos seus sapatos fazendo novos discípulos e não se tornando gordos pelo mero intelectualismo. Sentados, prostrados. A fé daqueles que são impactados por Deus, meus irmãos, é uma fé reprodutora, que produz novos crentes, que se lança a fazer com que a obra de Deus seja conhecida em outras nações. Porém, meus irmãos, isso só é possível porque é o Senhor que os conduz. Por isso Abacuque diz: faz, Senhor. Veja que Abacuque não está dizendo aqui: Senhor, faça com que a tua igreja propague o teu evangelho. Ele diz: faz, Senhor. Porque Abacuque sabe que, no final das contas, é o Senhor que conduz a sua igreja a isso. É o Senhor que desperta outros homens e mulheres, ou homens e mulheres. Abacuque sabe que é Deus quem desperta homens e mulheres a propagar a sua palavra. É o Senhor que o está conduzindo assim, como Ele quis. O Senhor quis fazer a sua obra conhecida a Abacuque, e o Senhor quer fazer a sua obra conhecida a outras nações. E por fim, meus irmãos, em quarto lugar, Abacuque clama pela misericórdia do Senhor. Abacuque sabe que ainda provará muito da ira de Deus. Não de maneira injusta, mas pela sua santidade. Ele castigará os ímpios. O Senhor condenará os pecados dos impenitentes. E o Senhor disciplinará a sua igreja por seus pecados. Lembrem-se, meus irmãos, do que nós falamos há semanas atrás. Deus não deixará impune os pecados de ninguém, nem mesmo da sua igreja. Mas antes a palavra diz que caberá a começar-se por sua própria casa a disciplina. O Senhor começará pela sua igreja a disciplinar. A sua igreja deve ser um símbolo daquilo que o Senhor faz com os pecadores, ainda que não da mesma forma. O Senhor disciplina a sua igreja para a santificar, mas o Senhor condenará os pecadores e os levará para o inferno. O Senhor os condenará. Por isso, meus irmãos, Abacuque clama ao Senhor: no dia da tua ira, Senhor, lembra da tua misericórdia. Vejam, meus irmãos, que oração tão maravilhosa. E esse clamor, meus irmãos, só é possível por alguém que experimentou da misericórdia do Senhor. Ninguém pode clamar pela misericórdia do Senhor sem tê-la experimentado de alguma forma. Abacuque certamente compreendeu durante toda a sua jornada que a obra do Senhor foi uma obra de misericórdia sobre a sua vida. Deus abriu as portas da revelação para que Abacuque compreendesse como ato de misericórdia para Abacuque. Não porque Abacuque fosse bonzinho, fosse o melhor dos profetas, mas porque Deus foi misericordioso. E, meus irmãos, como é maravilhoso compreender essa misericórdia em nossas vidas. Como é maravilhoso compreender que o Senhor está todos os dias derramando da sua misericórdia sobre nós, derramando da sua graça maravilhosa sobre nossas vidas. E podemos ver isso, meus irmãos, com os salmos de misericórdia. Como está lá no Salmo 25, verso 10.
Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e seu testemunho. Ou então, como o Salmo 86, verso 15: Mas tu, ó Senhor, és um Deus cheio de compaixão e gracioso, longânimo e abundante em misericórdia e verdade. Também podemos ver essa misericórdia no Salmo 145, versos 8 e 9, que diz: O Senhor é clemente e cheio de compaixão, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos e a sua misericórdia são sobre todas as suas obras. Vejam que maravilha, meus irmãos, compreender isso. Os salmistas compreenderam certamente isso muito bem, assim como Abacuque compreendeu muito bem a misericórdia do Senhor. E por fim, meus irmãos, 3 motivos pelos quais devemos orar ao Senhor, que aprendemos hoje no texto de Abacuque. Em primeiro lugar, devemos orar para que sejamos mais tementes ao Senhor. Se Abacuque, não sabendo de toda a revelação, quebrantou-se diante do Senhor em temor, que dirá nós, meus irmãos? Quanto mais nós que temos a palavra de Deus e temos toda a obra do Senhor descrita na sua palavra, devemos temê-lo muito mais. Devemos glorificá-lo por suas obras em nós. Isso deve ser a nossa oração, meus irmãos. Orar a Deus para que sejamos mais tementes a Ele, para que tenhamos mais temor ao nosso Deus, aquele ao qual tem nos atribuído grandes bênçãos, misericórdias e dádivas todos os dias. Todos os dias, meus irmãos. Em segundo lugar, o segundo motivo pelo qual devemos orar ao Senhor. Devemos orar pelo avivamento da igreja. Precisamos compreender, meus irmãos, que a igreja precisa ser constantemente despertada pelo Senhor. É isso que aconteceu ao longo dos séculos. E é isso que nós precisamos, meus irmãos, pedir. Nós, meus irmãos, não podemos produzir um avivamento, mas devemos orar ao Deus do avivamento, aquele ao qual pode reavivar a sua igreja. Nós somos tomados constantemente, meus irmãos, por queixas. Nós somos movidos muitas vezes a nos queixarmos, seja de um irmão que tem falhado em sua fé ou não tem atingido as nossas expectativas, seja da nossa igreja que talvez às vezes não faz aquilo que nós achamos que deveria ser feito. Mas, meus irmãos, assim como Abacuque, devemos abandonar as queixas e nos lançarmos em oração. Você tem orado pela sua igreja? Você tem orado por seu pastor? Você tem orado pelas vidas as quais às vezes não te agradam? Ore para que o Senhor avive a sua igreja, avive a você, avive a sua família e a desperte para a grandeza das obras de Deus. Ah, meus irmãos, como precisamos em nossos dias de um avivamento. Temos vivido tempos semelhantes aos de Abacuque, onde a violência tem tomado a vida de muitos e tem entristecido a muitos, levado a muitos a abandonarem as igrejas. E, meus irmãos, muitos têm sua fé esfriada, a ponto de que não têm buscado mais a Deus. Não sentem mais apetite pela palavra do Senhor, mas sim pelas coisas do mundo. Ah, meus irmãos, precisamos clamar a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós. E, meus irmãos, certamente um avivamento é uma prova excepcional da misericórdia do Senhor sobre a sua igreja. Por isso, meus irmãos, clamemos a Deus. Clamemos a Deus para que sejamos mais tementes a Ele. Clamemos a Deus para que o Senhor desperte-nos, avive a sua igreja. E por fim, meus irmãos, devemos orar para que a palavra do Senhor seja conhecida e por sua misericórdia alcance a outros. Alcance outros em outras nações, mas também alcance outros, a sua família, seus parentes aos quais ainda não conhecem ao Senhor, os seus vizinhos, aos quais precisam conhecer a Deus, pois senão eles irão para o inferno, se não tiverem Deus como seu único Senhor e Salvador, por não compreenderem ainda quem Deus é.
devemos orar ao Senhor para que a palavra de Deus se expanda e alcance aqueles que devem ser alcançados. Compreender a soberania de Deus é compreender que Deus, em sua soberania, meus irmãos, decidiu nos dar a sua palavra, e essa palavra, a boa nova do Senhor, deve ser proclamada. E para isso nós precisamos orar, para que o Senhor desperte a sua igreja para um novo movimento de avivamento e de evangelização. Por isso, meus irmãos, ficamos aqui, até a próxima semana, onde estaremos continuando com esse maravilhoso texto de Abacuque, capítulo 3. Espero você aqui, que nós possamos, pela graça de Deus, estar contribuindo com o seu crescimento e com a sua fé. Que nós possamos, meus irmãos, nesse momento, orar mais uma vez. Curve sua cabeça e oremos ao Senhor nesse momento. Amado Deus, bondoso Pai, clamamos-te por tua misericórdia, para que o Senhor nos torne mais tementes ao Senhor. Ó Deus, nos ajuda, ó Deus, a te temermos, ó Deus, e te glorificarmos mais com as nossas vidas, com as nossas ações. Ó Deus, te clamamos para que o Senhor avive a tua igreja, Senhor. Assim como Abacuque clamou a ti para que o Senhor avive o teu povo, clamamos agora, Senhor, aviva-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor. Nos tira dessa tristeza espiritual, Senhor, e nos lança a um despertar para tuas obras. Meu Deus, desperta-nos, Senhor, para a proclamação das tuas obras, para a proclamação do teu evangelho, Senhor. Oh Deus, que o Senhor venha ter misericórdia de nós. É assim que oramos a ti, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima semana, se assim nosso Senhor nos permitir. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.